Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Felizes na presença do Senhor, na expectativa, aguardando o retorno do nosso Rei. Amém. Nós vamos, nesta manhã, continuar estudando as parábolas de Jesus. Hoje a nossa lição é a de número 9. Expectativas positivas para os crentes fiéis. Você é um crente fiel? Amém. Cumprimenta o irmão que está atrás, né? Às vezes a gente chega e senta bem na frente e não consegue cumprimentar quem chega depois. Você tem a oportunidade de cumprimentar teu irmão, desejar um bom dia para ele, e convidá-lo a estar também meditando na palavra do Senhor nesta manhã. Expectativas positivas para crentes fiéis. Qual é a expectativa nossa como crentes fiéis? Qual é a nossa expectativa? Qual deve ser a nossa maior expectativa? Você falar uma, já está bom. A volta de Jesus, essa deve ser a nossa maior expectativa. Nós devemos estar ansiosos por esta volta. Uma expectativa é uma espera com um desejo profundo de alcançar aquilo que se espera. Isso é uma expectativa. Eu estou na expectativa. Quando você está na expectativa de algo, você está desejando que aquilo realmente aconteça. Então essa deve ser a nossa maior expectativa, a volta de Jesus. Mateus 25, 1 ao 13, é o nosso texto inspirativo desta manhã. Nós já vamos ler, está aí impresso na sua revista. Se você não tem a revista, você pode acompanhar na sua Bíblia também. Nós vamos ler do verso 1 ao 13, e como fazemos sempre, um irmão, uma irmã lendo um após o outro, bem alto. Eu gostei da aula do irmão Amarildo, que ele colocou as classes para ler, né? É mais dinâmico e todos participam. Então, vamos copiar, o que é bom a gente copia. Um irmão, uma irmã, né? Às vezes demora um pouco mais, e alguém fica com vontade de ler e não leu, porque não deu tempo. Então, as duas classes vão ler. Então, vamos começar com a classe das vitoriosas, dar prioridade para as irmãs. Domingo passado foram as irmãs que ganharam. Então, os homens têm a oportunidade do revanche, né? Vamos lá, começando com a classe das irmãs, depois a classe dos irmãos e assim sucessivamente. Eu vou contar até 3, as irmãs começam, depois os homens continuam. 1, 2, 3. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram a consigo. As prudentes, porém, levaram óleo O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês.
E agora, para fechar o jogral, né, vamos ler todos juntos o nosso texto áureo, que é Mateus 25, 13. A leitura ficou bonita, né, das classes. Agora todos juntos, bem forte, vamos lá. 1, 2, 3. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mateus 25, 13. Amém. Vamos orar mais uma vez, né, pedindo que o Senhor esteja nos dirigindo nesta aula. Vou pedir ao irmão Guilherme fazer essa oração. Senhor bendito Deus, ó Pai, graças nós te damos pelo teu amor e teu cuidado. Graças nós te damos pelo privilégio, uma vez mais, podemos estar na tua casa e buscarmos a tua face. Que, Senhor Deus eterno, venhamos aprender uma vez mais, Senhor Deus eterno, um conhecimento, mas também algo, Senhor Deus, que transforme as nossas vidas. E que, Senhor Deus eterno, Papai, nos fortaleça, nos exorte, nos corrige. E, Senhor Deus eterno, Pai, nos faça avançar na tua vontade. Clamamos por isso, Senhor Deus eterno, para que durante a caminhada não percamos o foco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmão Guilherme. Os objetivos da nossa lição nesta manhã, estudarmos esta parábola, os objetivos é nós conhecermos, então, né, os ensinos espirituais importantes da parábola das 10 virgens, como é chamado esse texto que nós acabamos de ler, né? Quais são os ensinos espirituais que nós podemos conhecer nessa parábola? O preparo, a vigilância e a prontidão. Perceber que nem todos que dizem conhecer ao Senhor Jesus entrarão no reino dos céus. Tem um texto bem claro em Mateus, no capítulo 7, que Jesus fala, né, que muitos vão chegar e dizendo: Senhor, nós fizemos milagres, nós expulsamos demônios em teu nome, e ele vai dizer para esses: eu não conheço. Então, nem todos que dizem que conhecem ao Senhor entrarão no reino dos céus. E nós vamos poder perceber isso ao estudar essa parábola. E praticar, precisamos manter a vigilância, a esperança, a expectativa da volta de Jesus e a vida cheia do Espírito Santo. Jesus, no início do seu ministério, ele começa anunciando, né, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 4, verso 17, Jesus começa o seu ministério anunciando que o reino de Deus é chegado. As parábolas que nós vemos no Evangelho de Mateus, a parábola do semeador, a do fermento, a do grão de mostarda, outras parábolas, elas mostram como é o reino. Jesus explicando, né, através dessas parábolas, como é o reino dos céus, como são os padrões do reino dos céus, as leis que regem o reino dos céus, como devem viver aqui na terra os cidadãos que pertencem ao reino dos céus. Então, no começo do seu ministério, Jesus começa a apresentar o reino e a ensinar como os seus discípulos, que agora são inseridos no reino, devem viver. E já no finalzinho do seu ministério, nós vemos Jesus continuando a tratar do reino dos céus, mas agora ele trata esses assuntos de uma forma escatológica. Nós já estudamos escatologia aqui na escola dominical. Quem lembra o que é escatologia? É o estudo das coisas que ainda vão acontecer no futuro, né? É o estudo das últimas coisas. Nós já estudamos sobre a volta de Jesus, já estudamos sobre o livro do Apocalipse, as cartas do Apocalipse. Então, Jesus começa a tratar, agora já no finalzinho do seu ministério, preparando os discípulos para a entrada nesse reino celestial, além dessa vivência terrena. Como discípulos de Jesus, temos que viver como cidadãos do reino dos céus aqui na terra, aguardando
o reino celestial, na expectativa desse reino eterno. E então Jesus, no final do seu ministério, ele começa a falar e a ensinar os discípulos sobre esse reino. Então, a parábola, a parábola das 10 virgens, ela tem um contexto num sermão escatológico de Jesus. Quando Jesus, ele se assenta no Monte das Oliveiras, Mateus 24:3 diz isso, eu até coloquei aqui. No Monte das Oliveiras, Jesus achava-se assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram, Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então Jesus começa a ensinar a partir dessa pergunta dos discípulos, quando que vai ser? Quando que vai acontecer? Em nenhum momento a gente vê Jesus dizendo, vai ser no dia tal, no ano tal, no mês tal. Mas Jesus começa a contar as parábolas e a falar dos sinais que irão acontecer, então, quando estiver próximo o cumprimento dessas coisas que ele está falando, que é a sua segunda vinda. Então, Jesus passa a ensinar quais são os sinais que vão anteceder a sua vinda. E nós já lemos Mateus capítulo 24 e conhecemos. Quais são esses sinais que vão anteceder a vinda de Jesus? Você conhece os sinais que antecedem a vinda de Jesus? Os crentes fiéis conhecem os sinais, porque eles estão na expectativa da volta de Jesus, e então eles precisam conhecer. Os crentes fiéis, os discípulos de Jesus, precisam conhecer os sinais. Jesus já deixou bem claro na palavra dele, ensinando os seus discípulos como eles deveriam proceder ao observarem esses sinais. Mas é preciso conhecer os sinais. Quais são? Você pode citar? Já aconteceu guerras, rumores de guerras? Nós estamos vivendo? O que mais? Fome, doenças, Agora está aí o surto da chikungunya. Quem ouvia falar em chikungunya há 5 anos atrás, há 10 anos atrás? Cada ano aparece uma doença nova, São as pestes, e cada vez pior. E às vezes a gente se conforma com os sinais. Mas aconteceu, mas Jesus não veio. Quanto tempo que está acontecendo guerra, terremoto, e Jesus não vem, E a gente perde a expectativa da volta. Nós não podemos perder a expectativa. E tem uma palavra que Jesus fala, ali em Mateus 24, quando ele está falando dos sinais, e eu estava pensando nisso, Jesus fala do cumprimento da profecia de Daniel, e ele fala, quando aparecer o abominável da desolação, quando acontecer o abominável da desolação. E aí eu pesquisei lá no dicionário. O abominável é uma coisa que causa repulsa e até ódio. Isso é uma coisa abominável. Quando você vê algo que te causa essa repulsa. E a desolação é um estado de completo vazio e destruição. Então, quando nós olhamos lá aquela catástrofe, no ano passado ali no Rio Grande do Sul, aí quando baixa as águas, assim, você vê uma desolação, Quando que aconteceu isso? Na história da humanidade. Esse abominável da desolação. Quando? Já aconteceu? Já se cumpriu essa profecia de Daniel? Alguns pregam que será quando se manifestar o anticristo. Pensa aí um pouquinho. Se já aconteceu ou se ainda está para acontecer esse sinal. Vamos orar pelo momento 10.2, por ceifeiros para a seara do Senhor.
Vamos clamar que o Senhor esteja levantando ceifeiros. Conforme Lucas 10:2, o Senhor disse, né, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, por trabalhadores para a seara. Senhor, é tão grande, Senhor, os campos, eles estão prontos, muitas pessoas, Senhor, necessitadas, Senhor amado, que estão precisando apenas de uma palavra para que elas conheçam a Ti e entreguem a vida a Ti, Senhor. E muitas vezes os trabalhadores são poucos, Senhor, os corajosos, Senhor amado, são poucos em testemunhar, em falar, Senhor, do Teu amor. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, da Tua igreja. Levante e desperte, Senhor amado, pessoas que vão, Senhor, aos campos, pessoas que fiquem, Senhor, segurando as cordas, no apoio, Senhor, na intercessão, ó Deus. Mas nós clamamos, Senhor, que haja, Senhor amado, disposição e desprendimento, Senhor, para que, Senhor, sejam enviados obreiros para a Tua seara. Em nome de Jesus nós clamamos. O Senhor é o dono da obra, o Senhor é Senhor da seara. E os trabalhadores é o Senhor quem capacita e quem envia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Será que já se cumpriu essa profecia de Daniel, né? O abominável da desolação? Eu estava pensando nisso, né? É claro que realmente, quando se manifestar o anticristo, vai ser a pior das abominações, né, e das desolações. Mas hoje, será que nós não vivemos esse momento, né, de pessoas que se levantam? E eu creio que em todos os tempos se levantaram pessoas que se opuseram tanto, né, às coisas sagradas, que cometeram sacrilégios, que cometeram profanação àquilo que é sagrado. Né? Sempre teve, mas hoje parece que é muito pior do que nos tempos passados. E quando a gente olha, nesses dias especialmente aí, né, nessa festa carnal, né, eu estava dando uma olhada assim, né, que eu ouvi um comentário sobre os temas e os enredos das músicas. É tanta exaltação a Satanás nas músicas, sabe, que estão ali, e as pessoas prestando realmente um culto a Satanás. Será que isso não é a coisa mais detestável diante de Deus? Quando o ser humano ele se prostra e se curva diante de Satanás, e pessoas que muitas vezes conhecem a verdade, elas zombam, elas criticam e perseguem mesmo o cristão e o cristianismo. Será que isso não é uma coisa abominável diante de Deus? Então, eu creio assim, né, que isso é sinal da vinda de Jesus. A gente não pode se conformar, né, com essas coisas e dizer, o mundo é assim mesmo, é normal, é cultura. Nós não podemos nos conformar, porque quando a palavra de Deus diz que uma coisa é abominável diante de Deus, que é detestável, práticas pecaminosas que são detestáveis diante de Deus, nós, como cristãos, não podemos nos acomodar e dizer que é normal. Nós precisamos estar atentos, porque realmente isso só mostra, né, para nós que Jesus ele está próximo e que nós devemos estar preparados. Vocês concordam? Amém? Pois não, irmão, pode comentar. Irmãos, Se alguém mais paz. quiser comentar, fica à vontade, levanta a mão. Uma coisa que eu tenho percebido nesse ano no carnaval, que aparece na rede social, né? Nos anos anteriores, quando os crentes falavam que carnaval era macumba, era uma celebração religiosa de cunho afro, o pessoal ficava chateado, nossa, que o crente é intolerante, que não sei o quê. Esse ano eles estão fazendo questão de dizer que é isso mesmo. Eles estão todo o tempo na rede social falando, não, carnaval é macumba mesmo, carnaval é uma celebração religiosa e tudo mais. Eles não estão fazendo mais questão de esconder. Por quê? Porque já estamos nos últimos dias e nos últimos dias vai ser isso mesmo. A iniquidade vai ser tão grande que o homem mau vai fazer o mal falando que é o mal e não quer ser repreendido. E uma outra coisa também que eu creio que Deus
deve ser abominável aos olhos de Deus, com certeza é quando ele vê as pessoas que conhecem a palavra se miscuindo com essas questões, se misturando, né? Porque esse ano tem muita gente que se diz evangélica, no meio do negócio tem a outra lá que acha que porque troca o nome Iemanjá por Jesus Cristo, tá tranquilo. Ela santificou a letra da música dela, mas tá lá no carnaval, fazendo as mesmas coisas que o mundo. E tem um monte. Tem outra que é porta-bandeira de escola de samba, tem outra que é não sei o quê. E tá achando que é tudo bem. Então, quando a gente mistura o santo com o profano, isso aos olhos do Senhor certamente é terrível. E é uma característica muito grande dos últimos dias, né? A iniquidade, quando as pessoas não vão separar o santo do profano. Amém. Obrigada, irmão Amarildo. Então, nós estamos vendo todos os dias, né, os sinais. E Jesus, ele enfatiza a importância de estarmos atentos a esses sinais, pois eles indicam, então, claramente que a sua vinda está próxima. Porém, como ele mesmo afirma, né, o dia e hora, ninguém sabe. Nós temos aí os textos, né, que dizem exatamente isso, né? Estejam vigilantes, né, estejam preparados, né, porque o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos sabem, né, somente o Pai sabe. Então, esses textos, Mateus 24, 36, 42 ao 44, versículo 50, Mateus 25, 13, que nós acabamos de citar aqui também, né, no nosso textuário, fala isso, que o dia e a hora da volta de Jesus ninguém sabe. E por isso é necessário estarmos em vigilância. O que é vigilância? Tem alguém aqui que trabalha ou já trabalhou como vigilante? O irmão pastor Marcos já trabalhou como vigilante? Vigilante, ele tem lá umas 3, 4 horas que ele pode dormir no trabalho. Ele pode sair, dar uma volta, atender um telefone, ficar ali uma meia hora conversando com um amigo, distraído. O vigilante, ele não pode nem fechar os olhos, nem piscar, né? Porque senão acontece, é na hora que não estamos vigilando. Quem já ficou vigiando leite? É um bom exemplo de vigilância, né? Você vira o rosto, derrama. Você está o tempo todo ali olhando, não está acontecendo nada, nem sinal de que vai subir. Mas você olha mais uma vez, dá tempo. Quando você faz assim, ele entorna. Então, a gente não pode virar o rosto. Né? Vigiar é ficar sempre atento. Então, Jesus diz que nós precisamos estar vigilantes quanto à sua volta, porque nós não sabemos que dia nem que hora. Pode ser hoje, pode ser daqui a pouco. É num piscar de olhos, como diz a palavra do Senhor. Piscou, pisca aí para você ver quanto tempo demora para você piscar. Então, você não pode deixar de vigiar nem para piscar. Então, você tem que estar, nós devemos estar, né? Os sinais, eles indicam que Jesus está próximo. E ainda, né, Jesus disse que as pessoas, elas não vão se aperceber porque vai ser um dia normal. Aqueles que não estão vigiando, não estão se preparando, eles não percebem porque vai ser num dia normal. Não vai acontecer uma coisa diferente para indicar, opa, esse sinal aqui é diferente. Não vai continuar existindo terremoto, guerra, fome, miséria. O cotidiano das pessoas vai ser normal. E Jesus diz, como foi nos dias de Noé. Estava todo mundo na vidinha normal e, de repente, começou o dilúvio. Pegou as pessoas de surpresa. E elas ainda não estavam acreditando que era realmente aquilo que Noé tinha pregado. As parábolas de Jesus, elas enfatizam essa necessidade. As parábolas
que estão lá no capítulo 24 e aí no capítulo 25, essa necessidade de vigilância em pelo menos 4 áreas que eu quero destacar aqui. Não está na nossa revista, mas eu quis colocar aqui para que a gente possa introduzir a nossa lição basados nessas 4 áreas. Na nossa vida cotidiana. A parábola da figueira, que está em Mateus 24, 37 a 44, nós não vamos ler todos os textos, porque nós não temos tempo para ler todos, mas você pode acompanhar na tua Bíblia. Ali o texto diz que as pessoas, como nos dias de Noé, casavam, se davam em casamento, então era uma rotina, uma coisa normal. Pessoas estariam no campo trabalhando, 2 dormindo na cama. Então, é a vida normal das pessoas. Então, ela nos chama a atenção para nós estarmos vigilantes no nosso cotidiano, naquilo que nós fazemos diariamente. Nós precisamos fazer, continuar fazendo. Ninguém vai parar de trabalhar, né? Jesus está próximo, vamos então agora ficar em casa orando, vigiando, jejuando e orando e lendo a Bíblia, porque Jesus está próximo. Como os tessalonicenses queriam fazer. E o apóstolo Paulo diz, não, vocês vão continuar a vida normal de vocês, se preparando para que vocês estejam prontos quando for o dia e a hora. Também nós devemos estar vigilantes nos nossos relacionamentos. A parábola do servo mau de Mateus 24, 45 a 51, nos mostra isso, que o Senhor deixou lá o servo para cuidar dos outros, e ao invés de cuidar, ele estava espancando. Então, isso fala dos nossos relacionamentos. Quando nós nos relacionamos com os nossos irmãos, aquele que está cuidando do seu irmão, não tem que cuidar, eu tenho que cuidar da minha vida, não da vida do outro. É claro, esse cuidar, que às vezes a pessoa que cuidar da vida do outro com fofoca, isso aí é espancar. Com fofoca, com falar mal. Então, esse cuidar não é para cuidar, mas é para que você tenha um cuidado de se preocupar. Será que o meu irmão ele está preparado para a vinda de Jesus? A vida que ele está levando, ele está pronto se Jesus voltar hoje? É esse cuidar em exortar, em ensinar, em ajudar o irmão a estar preparado. E assim nós vamos estar vigiando também nos nossos relacionamentos. Na mordomia dos nossos bens. Isso diz respeito aos nossos dons e talentos, que é a parábola dos talentos ali em Mateus 25, do 14 ao 30. Nós precisamos estar vigilantes no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa profissão. Porque às vezes a gente se preocupa só em trabalhar, em ganhar e juntar, e nós não somos fiéis com o Senhor, lembrando que é Ele o dono de tudo, Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono dos nossos dons e talentos, porque é Ele quem nos dá isso, Ele é o dono dos nossos recursos também. E muitas vezes somos infiéis com o Senhor, nos dízimos, nas ofertas, nas contribuições, na generosidade, como nós aprendemos aqui. Às vezes nós queremos só reter, guardar, e não vigiamos. Esquecemos que Jesus vai voltar e tudo isso que nós temos, que não é nosso e é do Senhor, vai ficar aqui. Como o pastor Eliezer sempre prega e diz, o que sobra para nós é aquilo que nós investimos no reino celestial. A nossa conta no céu, como que está? Às vezes a nossa conta aqui na terra está poupuda, mas lá no céu não temos nada. Então, nós precisamos estar vigiando na mordomia dos nossos bens e os nossos recursos. E na vida espiritual. E aí nós entramos na nossa parábola das 10 virgens. Precisamos estar vigilantes na nossa vida espiritual. Nessa parábola, nós vamos, então, aprender. Ela está escrita aí no texto que nós lemos impresso na revista, Mateus 25, 1 a 13,
algumas cenas que são narradas ali do casamento judaico, e esse casamento nos moldes da cultura judaica, né, da época de Jesus. Tá? É um casamento diferente do nosso. Eu acho que você já conhece um pouquinho, mas nós vamos só relembrar, né? O casamento judaico, ele começava com um acordo entre os pais. Então, não importa se gostava, se não gostava, se conhecia, se não conhecia. Se o pai acordasse, né, com os pais, né, concordassem e acordassem, olha, meu filho vai se casar com a filha do fulano. Vai lá, conversa. Sim, aceitamos aí a proposta, o acordo. Então, estava tudo certo. Começava, então, o casamento com esse acordo entre os pais. Há muito tempo atrás, lá em 1900, né, aqui no Brasil também, alguns, né, casaram, porque fulano era prometida, né, para fulana, a fulana é prometida para o fulano, se conhecem desde criança, as famílias são, né, amigas e têm afinidades desde sempre, então fulano vai casar com a fulana. Acordava-se assim. Né? E depois passava para a segunda fase, que era o noivado, então esse já era um ato público, né, diante das pessoas. Então, os jovens ali ficavam noivos e já era como o próprio casamento, porque se acontecesse, por exemplo, do noivo morrer, a noiva era considerada viúva. Né? Não podia dissolver. E aí a gente vê a história de José e Maria, né, que o anjo aparece para José, eles eram noivos, eles não estavam casados, e o anjo diz, case com Maria, porque o que está nela é do Espírito Santo. Você não pode deixar ela, você tem que casar com ela. E José obedece. Então, o noivado já era como se fosse um casamento. Nós só não moravam juntos e não tinham relacionamentos íntimos. E a terceira fase, que era o casamento propriamente dito, com a festa nupcial, e é essa parte que Jesus começa a narrar ali e a contar. Né? Nós aprendemos, então, na parábola aí, né, que o noivo é o Senhor Jesus. Ele faz referência, né, ao Senhor Jesus, simboliza o Senhor Jesus, o noivo que veio, né, para buscar a sua noiva. Tá? Nós podemos aprender nessa parábola que ela não menciona a noiva, né, porque não é importante mencionar ali, porque a ênfase dessa parábola é nos mostrar, né, o que nós devemos estar prontos, preparados para receber o noivo, para a volta do noivo. Então, o intuito de Jesus ao ensinar essa parábola é que nós, né, a noiva de Jesus, a igreja, ela deve estar sempre preparada. Porque se o casamento já ia acontecer, é porque a noiva já estava pronta para casar. Ela estava preparada, por isso não era importante mencionar a noiva aqui. Mas essa questão de aqueles que vão participar do cortejo, do momento especial da chegada do noivo, estarem preparados. As virgens, né, elas simbolizam todos aqueles que acreditam em Jesus e acreditam que ele vai voltar. Mas não quer dizer que todos os que acreditam estejam prontos. E se nós sairmos aí fora, mesmo com as pessoas, né, que não são evangélicas, convertidas, você perguntar se ela acredita que Jesus vai voltar um dia, ela fala, eu acredito sim, né? Eu já li na Bíblia, alguém já me falou. Você acredita? Eu acredito. E quando que vai ser? Vai demorar, né? Porque sempre falaram que ia voltar, né? Mas eu acredito. E então, acreditar, né, e saber que ele vai voltar não significa que a pessoa está pronta
que ela está preparada. O óleo nas lamparinas e nas vasilhas simboliza o Espírito Santo na vida do cristão. Tem ali o livro do pastor Eliezer, quem ainda não adquiriu pode adquirir. O Espírito Santo quer ir embora e agora, e ensina sobre essa questão aí, que o óleo do Espírito Santo, o óleo simboliza o Espírito Santo que deseja que nós estejamos prontos para a volta de Jesus. Então, na parábola, esses que não estão preparados, que não estão cheios do azeite na sua botija, que as suas lâmpadas estão se apagando, eles são chamados de virgens insensatas. Quem são essas virgens insensatas? O autor da nossa lição, o pastor Jefferson Silva, ele chama e diz que são os falsos crentes. Existem falsos crentes que só está fazendo de conta. Ainda o irmão Amarildo citou ali, alguns que se dizem evangélicos e estão lá, comemorando, celebrando o carnaval, junto com os ímpios, e dizendo que não tem nada a ver, é só cultura. Os falsos crentes, eles estão no lugar certo, essas virgens insensatas, elas estavam no lugar certo, elas estavam junto com as sensatas, com as prudentes, estão juntos. Muitas vezes os falsos crentes estão dentro das igrejas, no lugar certo, com as pessoas certas, só que com atitudes erradas. E às vezes o pastor pega um sermão e nós vemos crentes que estão há muito tempo na igreja e graças a Deus que são sinceros, porque há esperança para mudar de vida quando há sinceridade. E que o apelo pergunta assim, se Jesus voltar hoje, você tem certeza que você vai para o céu? E ele pensa lá e diz, eu não tenho certeza. Você quer uma transformação, quer ter essa certeza? E às vezes a gente vê, nossa, o irmão, tanto tempo na igreja, na hora do apelo, ele foi lá, graças a Deus que foi. Que há a oportunidade de transformação, de deixar de ser um falso crente, de estar com atitudes erradas. Então, as virgens insensatas, elas não se preocupam com aquilo que é essencial, que é estar preparado para a volta de Jesus, mas vivem uma vida de aparências. Não vivem uma vida de santidade, não vivem uma vida de verdadeiro discípulo. Eles não se preocupam com aquilo que realmente é importante. Carregam as lâmpadas, mas as lâmpadas estão vazias, não tem conteúdo. E se o óleo do Espírito Santo, o óleo simboliza o Espírito Santo, então, se a vida está vazia do óleo, está vazia do Espírito Santo, não significa que é uma vida insensata. Insensatez é chamado também em outras versões de tolice. É uma pessoa tola, sem juízo. É isso que significa insensatez, alguém que não tem juízo. As coisas são importantes e ela não valoriza aquilo que é importante. Uma pessoa insensata, ela não dá valor àquilo que é importante. Ela desperdiça aquilo que tem valor. Ela joga fora aquilo que tem valor. Então, viver uma vida vazia do Espírito Santo é insensatez. Viver só com as experiências lá do comecinho da conversão e não procurar viver novas experiências com Deus, intimidade com Deus, é insensatez. É ficar conformado com uma experiência lá do passado, porque se encher do óleo é necessário todos os dias. A gente não pode viver com um enchimento
né, lá de 1950. Lá em 1950 eu fui batizado com o Espírito Santo, né, e eu senti tanta alegria. E hoje? Hoje não sinto mais nada, né? Parece que nem tenho. E realmente, às vezes, já não tem. A Bíblia nos orienta a nós buscarmos, a nos enchermos, né, todos os dias, sermos renovados todos os dias. E não deixar para a última hora. Né? Os insensatos, eles não se preparam. Deixa tudo para a última hora. Acha que vai dar tempo, né? Dá tempo. Né? No último momento me arrependo. E Jesus perdoa, porque ele perdoou o ladrão da cruz lá no último momento. Né? Mas aquele ladrão, ele teve outras oportunidades? Aquela era a única. E ele aproveitou a única. E alguns ficam pensando, né? Quando eu estiver no leito de morte, eu peço perdão dos meus pecados e me arrependo. Querem deixar tudo para a última hora. Né? Não tem intimidade com Deus. Querem viver na carona daqueles que têm. Você conhece crente assim? Crente mesmo, que sempre está reclamando, eu estou fraco espiritualmente, ora por mim, porque não tem força para orar, mas ele está nessa situação, aquele doente, sabe que o vidro do remédio está lá, ou a receita está lá, né, que o médico passou, mas ele não comprou remédio, ele não toma remédio. Então ele vai querendo viver só na carona dos outros. Ora por mim, como essas virgens, né? Dá-nos do vosso azeite, que é o Espírito Santo. Não tem como eu dar para você. As minhas experiências e a minha intimidade com Deus, não tem como eu compartilhar com o outro. E às vezes a gente pensa, né, que essas virgens prudentes aí, elas foram um pouco egoístas, porque elas deram um não assim bem redondo, né? Dá-nos o vosso azeite. Não. Não podemos dar do nosso para vocês. Vão, procurem vocês o de vocês, se vocês não estavam preparados. Então, não tem como a gente viver na carona dos outros, dependendo. Tem uma irmã que a gente conheceu, e ela disse que estava desviada, né? Isso já há mais de 30 anos. E ela sempre falava dessa experiência, que ela estava muitos anos desviada, e a mãe dela sempre orava por ela. Ela estava tranquila, mas a mãe veio a falecer. Aí quando a mãe faleceu, ela começou a pensar, meu Deus, é minha mãe que orava por mim e ela faleceu. E agora eu não tenho ninguém que faça por mim. E ela disse assim, foi aí que caiu a minha ficha. Eu disse, eu tenho que buscar o Senhor. Porque a minha mãe partiu. Ela foi com Jesus e eu. Agora eu tenho que fazer por mim. Então, a gente não pode depender da carona dos outros, né? Na vida espiritual. É insensatez, é loucura, é tolice ficar vivendo, dizendo que está esperando a volta de Jesus, mas não se preocupar com aquilo que realmente é importante, viver vazio do Espírito Santo, da unção, do óleo, que é tão necessário para nós nos encontrarmos com o Senhor. Alguém tem algum comentário? Irmãos aí? Tá tudo bem, pastor? Vamos ler esse texto aí, rapidinho. 25, 8, 9. Está aí na revista mesmo. Está impresso aí na revista. Quem que vai ler? Lê para nós, Guilherme. Por favor, bem alto. Então a pergunta é, as
As virgens prudentes, elas foram egoístas em não compartilhar? Não? Quem concorda que elas não foram egoístas? E por que elas não foram egoístas? Qual que é a maneira de nós nos prepararmos para enchermos a nossa vida com o azeite, para nós termos? Pode falar bem alto, pastor Marcos. Enchendo com a palavra, né? Ele deixou lá em Êxodo, né, escrito para Moisés, nos desviando do mal. Então, temos que muitas coisas que completa a vontade de Deus que nós não fazemos, né? Eu falei esses dias lá em São João para os irmãos de 38 mil bênçãos e maldições, né, que Deus deixou na Bíblia Sagrada escrita. Ele tirou apenas 10, os 10 mandamentos, a tábua dos mandamentos que ele deu para Moisés. Desses 10 nós conseguimos viver 3. Amém. Como nós queremos ver a glória de Deus na nossa vida. Amém. Então, é nos enchermos do Espírito Santo. Para nos enchermos, nós temos que fazer aquilo que agrada ao Espírito Santo. Efésios 4, verso 30, Efésios 5, 18, Tessalonicenses 5, 19, né? Efésios 4, 30 fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Se a gente vive uma vida pecando, né, nós vamos entristecer o Espírito Santo e não tem como ele habitar em nós. Efésios 5,18 diz para nós nos enchermos do Espírito Santo. E Tessalonicenses, né, 1 Tessalonicenses diz, 5,19 diz que nós não podemos apagar o Espírito Santo. Então, para nós vivermos uma vida cheia do Espírito, nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus, fazendo aquilo que agrada ao Espírito Santo, né? Vivendo em santidade. Essa é a maneira de nós nos enchermos, para que as nossas lâmpadas estejam acesas, né? Quem tem a lamparina acesa e a vasilha cheia do óleo, né, cheia do Espírito Santo, na parábola é chamado de as virgens prudentes, né? E agora, quais são, né, as características das virgens prudentes? Elas são os verdadeiros crentes, né? O objetivo do verdadeiro crente é participar do cortejo de honra ao noivo. Essas 10 virgens que não eram as esposas, né? O noivo não ia casar com 10 virgens. É um casamento judaico, né? Não é uma poligamia. Então, às vezes, a gente já ouviu, né? Elas estavam se preparando para casar, né? O noivo vinha buscar para casar com essas 10 virgens. Não, elas não iam casar com o noivo. Elas eram damas de honra, né? O papel delas era honrar o noivo, né, com as suas lamparinas acesas, iluminando o caminho por onde o noivo ia passar, né, até a casa da noiva para buscar essa noiva. Então, o papel das virgens ali era honrar o noivo. Os verdadeiros crentes, né, os sensatos, estão com as suas lamparinas acesas para honrar o noivo. A sua vida cheia do Espírito Santo, né, vai fazer com que sejam participantes do cortejo de honra para o noivo. As suas lâmpadas, elas estão acesas, né, cheias de azeite, e ainda tem, né, reserva, tem uma vasilha de reserva para esperar o tempo que for necessário esperar. Jesus está demorando para vir, né? Vai deixando as suas lâmpadas se apagar. Foi isso que aconteceu com as insensatas. As suas lâmpadas foram apagando porque o noivo estava demorando. Passou do horário de chegar. Deveria ter chegado às 6 horas da tarde, mas foi chegar meia-noite. O azeite naquelas lâmpadas
durava em torno de 3 a 4 horas, então era preciso reabastecer. Tinha que ter uma vasilha para reabastecer a lâmpada. E o crente sensato, ele sempre está preparado para esperar o tempo que for o noivo. Ele não desiste, ele sempre está buscando mais se encher do Espírito Santo. Ele não desanima com as lutas, com as dificuldades, mas ele está firme no Senhor, aguardando o noivo, porque ele sabe que esse tempo de espera, né, vai chegar ao fim, mas ele precisa estar preparado para seguir com o noivo. Os ouvidos do crente verdadeiro, né, das virgens sensatas, estão atentos, prontos para ouvir a trombeta tocar, né, quer seja de dia ou de noite. Eles estão vigilantes e jamais descuidam da vida espiritual. Estão cheios do Espírito Santo. Os crentes verdadeiros, eles aguardam o cumprimento da promessa, vivendo uma vida sóbria, uma vida sensata, uma vida de equilíbrio, cheios do Espírito Santo e sempre buscando os frutos do Espírito, né, para que os frutos do Espírito sejam desenvolvidos na sua vida. A esperança e a expectativa da chegada do noivo, a qualquer momento, molda, né, as atitudes e o estilo de vida. Então, eu vivo uma vida de santidade porque eu estou esperando e aguardando a volta de Jesus. Eu vivo uma vida de santidade, não é de aparências para que os outros vejam, né? Mas porque realmente eu me importo com aquilo que é eterno e é importante, que é estar com o Senhor. As responsabilidades da vida cristã são intransferíveis. Prudência, vigilância e compromisso são atitudes indispensáveis na vida do crente. Você tem buscado uma vida cheia do Espírito Santo? Isso é para nós pensarmos, né? Se nós não podemos transferir essa responsabilidade para outros, né? Nós precisamos ter esse compromisso de nós vivemos a vida cheia do Espírito Santo. Pastor, pois não? Amém. Bom dia, irmãos, professora. Só a título de contribuição, quero dizer que lamparina, tanto as prudentes quanto as insensatas, elas tinham. O diferencial não é você ter lamparina, é você ter o azeite na lamparina. Então, se você tem o Espírito Santo na sua vida, você vai subir. Se não tiver o Espírito Santo, vai ficar. E o Espírito Santo na vida de alguém, ele é evidente. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Crentes cheios do Espírito Santo são crentes que têm uma vida de santidade, mas também uma vida de testemunho, onde falam de Jesus e fazem discípulos para Ele. Pessoas que não fazem isso, não têm a evidência de que estão cheios do Espírito Santo. E como você bem falou aí, não basta estar cheio, tem que sempre ter reserva, né? O verso 5 nos mostra uma verdade muito profunda. O verso 5 vai dizer para nós que todas dormiram, todas. E o problema aqui, a vigilância aqui, não é que elas tinham que ficar acordadas o tempo todo. Mostra que todas, as prudentes e as imprudentes, as sensatas e as insensatas, dormiram. O diferencial é o preparo. O preparo é o grande diferencial. Como é que você está? Se há óleo na lamparina e óleo reserva. O problema é a falta de preparo. Então aqui a chamada mais importante deste texto é que você tem que estar preparado, e é isso que vai contar no dia. Obrigado. Amém. Obrigado, pastor. A parábola das 10 virgens, ela revela, né, quem são as pessoas
insensatas, quem são as prudentes, e revela também qual é o propósito da espera. Nós precisamos, o tema da lição é expectativa. Então, essa espera, ela tem essa expectativa da volta do Senhor. 1 Pedro 3, 3 e 4, a pergunta ali no texto, e é a pergunta de muitos hoje, é o argumento de muitas pessoas. Desde sempre eu ouço falar que Jesus está voltando, mas ele não veio nunca, Bom, se ele tivesse vindo, então você está aqui questionando isso, já teria ficado, E o apóstolo Pedro, ele escreve isso, As pessoas falam, desde que os pais dormiram, estão falando que Jesus vai voltar, que o mestre vai voltar, e ele não veio. Por quê? Nós temos que esperar tanto. Qual é o propósito de tanto tempo esperando a volta de Jesus? Desde que Jesus foi assunto ao céu, ele prometeu que ia voltar. Os anjos testificaram isso. Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. E mais de 2000 anos se passaram. Por quê tanta espera? E o apóstolo Pedro mesmo, ele responde, Nesse texto, no verso 9, capítulo 3 de 2 Pedro, verso 9, ele responde, O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Ele não está demorando. Se você ler esse capítulo de Pedro, ele diz que para o Senhor, 1000 dias e um dia é a mesma coisa. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês. Deus, Jesus não voltou ainda porque Deus tem paciência conosco. Ele tem paciência com a humanidade. Se Deus fosse como nós, Jesus já teria voltado para buscar aqueles que realmente estão prontos e preparados para subir. Porque a gente prega o evangelho para algumas pessoas e a pessoa não se converte. A gente fala e ela, deixa para lá. Isso aí não tem jeito não, esse aí não se salva. Se Deus fosse assim, ele perdesse a paciência, nós não estaríamos salvos. Então, o propósito da espera é mostrar que Deus tem paciência. E ele vai dando oportunidades. Por quê? Ele não quer que ninguém seja destruído. Deus não quer que ninguém seja destruído. Se Jesus voltasse hoje, quem sabe muitos seriam destruídos. E muitos crentes dentro da igreja ficariam. Então Deus está pacientemente aguardando que todos se arrependam dos seus pecados. É o que ele deseja. O apóstolo Pedro diz isso. Jesus ainda não voltou porque Deus, ele é paciente, ele não quer que ninguém seja destruído e ele deseja que todos se arrependam, todos tenham a oportunidade de ouvir e se arrepender dos seus pecados. O tempo de espera, ele revela quem é insensato e quem é prudente. É nesse tempo de espera que nós estamos aguardando o Senhor, que é revelado quem realmente está se preparando, está se enchendo do Espírito Santo, quem está vivendo uma vida de santidade, uma vida com atitudes e ações que demonstram que realmente está pronto, Como o pastor disse aqui, quem está cheio do Espírito Santo, está se preparando, ele fala de Jesus para os outros, ele tem desejo que as pessoas sejam salvas, assim como Deus deseja que todos se arrependam. Quem está se preparando, ele deseja que outros sejam salvos também. No tempo de espera é revelado quem é joio e quem é trigo. Lembra da parábola do joio e do trigo?
e né, os trabalhadores queriam já cortar. Ó, nasceu aqui algo que nós não semeamos. Vamos cortar. Não, vamos esperar, né? Deixa crescer aí, vamos esperar. É no tempo de espera que vai se revelar quem é joio e quem é trigo, para que somente o joio seja cortado. No tempo de espera, a graça e a misericórdia de Deus são reveladas também. É nesse tempo de espera, como o apóstolo Pedro disse, né? Deus não quer que ninguém se perca. É a graça dele e a misericórdia dele. Ele deseja que todos, né, cheguem ao arrependimento. Ele deseja que todos sejam salvos. É nesse tempo de espera que é revelada a graça e a misericórdia. Ah, Deus não ama. Como que Deus não ama se Ele está dando oportunidades? Ah, Deus não tem misericórdia. Ele está, né, esperando que você, né, se arrependa e mude de atitude. Viver como quem aguarda a volta de Jesus é buscar uma vida de santificação. Enquanto você espera a chegada do noivo, você tem permitido que o Espírito Santo ele santifique a sua vida? É isso que nós devemos viver, né? Para estarmos preparados. Deixar que o Espírito Santo haja em nós e transforme a nossa vida. Ele nos santifica. Mas para isso nós precisamos desejar e precisamos buscar abrir mão da nossa vontade para viver a vontade dele. Se nós não queremos viver a vontade do Senhor, a vontade do Espírito Santo, significa que nós não temos o Espírito Santo. E que, consequentemente, estamos vazios e não estamos preparados para a volta de Jesus. Mas hoje é a oportunidade, né? Deus, Ele é paciente, Ele dá oportunidades, Ele deseja que todos se salvem, cheguem ao arrependimento e estejam prontos para subir. É o Espírito Santo quem vai nos apresentar ao Pai no arrebatamento da igreja. Ele é a garantia da nossa chegada no céu. Ele é o penhor, diz o apóstolo Paulo, a garantia. Ele é o selo em nós, que nós somos salvos, comprados por um bom preço, e é a nossa vida cheia do Espírito Santo, é a garantia da nossa salvação e da nossa herança eterna. Amém? Que Deus possa abençoar tua vida, né, as nossas vidas. Tá? Nós vivemos num contexto de muita insensatez, né, muita indiferença com as coisas de Deus. Muitos têm abandonado a fé. Muitos têm se envolvido com práticas contrárias à palavra de Deus. Vivem um falso cristianismo. Falam que são evangélicos, que são cristãos por status, né? Porque acho que é bonito. Hoje é moda falar que é evangélico e que é cristão. Mas não são cristãos verdadeiros, não são crentes verdadeiros. São como as virgens insensatas. Então, enquanto nós observamos o cumprimento dos sinais, né, da volta de Jesus, como verdadeiros crentes, nós precisamos redobrar a vigilância, permanecer atentos para ouvir, né, a convocação. Aí vem o noivo sair ao encontro. Que a graça de Deus nos conduza a viver uma vida sensata, piedosa, né, com toda a prudência, com toda a vigilância, aguardando a bendita esperança da volta do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É o que diz Tito no capítulo 2, verso 4. Porque ele vem em breve, muito breve. Diz Hebreus 13, 10, 37a. Né? Aquele que há de vir, virá e não tardará. Ele vem, com certeza, porque é a promessa da sua palavra. E ele não vai tardar, mesmo que alguns pensem que ele está demorando. É breve. Os sinais estão mostrando isso. Amém? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular.
Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.